Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Daniel vai falecer depois de atingir o carro em uma árvore, por causa de um motivo surpreendente. Vai ser depois disso que Agatha, a mãe do Caio, poderá preparar a sua volta triunfal. Marino aparecerá na casa do Caio e dirá: "Eu descobri. Sua mãe tem uma conta bancária secreta, com uma fortuna inestimável, maior que a do seu pai Antônio." A partir disso, Caio começará a receber mensagens do Daniel em seu celular e pensará que tem alguém usando o telefone do irmão para se passar por ele. Em uma das mensagens, o suposto Daniel pedirá para Caio cuidar do filho que Graça está esperando e chegará a pedir para que Caio se case com ela. Se sentindo culpado e frustrado por não ter o amor de Aline, Caio decide fazer a vontade do irmão e se casar com Graça. No entanto, a mãe do Caio vai aparecer na hora H e vai impedir que o filho caia em uma armadilha. Agatha deixará todos espantados ao revelar 3 segredos que ninguém nem poderia imaginar. Tudo começa quando Caio revela ao tio que se declarou mais uma vez para Aline e levou o outro fora dela. Ademir conta para Caio que Aline e Daniel estão juntos. Caio vai até Daniel e chama o irmão de traidor. Os dois começam uma discussão, sem perceberem que estão sendo observados. Antônio e Irene se aproximam em choque ao perceberem a discussão entre os dois. Caio se sente traído por Daniel e fala: "Eu tô ferido, machucado pela traição do Daniel. Dói aqui no meu peito. É uma dor que eu não consigo controlar. A vida toda eu te protegi, Daniel. Até mesmo sabendo a verdade. O maior segredo desta casa. Eu não contei para não te machucar." Neste momento, Irene percebe que Caio está prestes a revelar seu maior segredo e manda: "Fecha essa boca, Caio." Antônio grita: "Será que dá pra alguém me explicar o que tá acontecendo aqui?" Caio responde: "O Daniel e a Aline estão juntos, pai. O Daniel me traiu. Sabia que eu gostava dela." Furioso, Antônio questiona: "Que loucura é essa que você tá falando, Caio?" Daniel treme de medo e tenta se explicar. Irene continua em choque ao perceber que Caio irá contar seu segredo. E determinado, o rapaz pega a caixa que ganhou de Cândida com os segredos dentro e mostra diversas fotos do passado de Irene. Daniel pega as fotos e Caio conta: "Você é o filho do nosso tio Ademir, Daniel. A sua mãe trabalhava lá no bar da Cândida. Era uma das moças dela e engravidou do Ademir. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai, porque era o irmão mais rico." Daniel entra em choque com tudo que escuta. Antônio fica completamente fora de si. E Irene percebe que foi desmascarada. Cheio de ódio, Daniel fala: "Não, isso não pode ser verdade. Não pode!" Caio mostra as fotos dentro da caixa e deixa Daniel mais furioso ainda. O rapaz entra no carro completamente fora de si e acaba batendo com toda a força em uma árvore. Não demora muito até que todos ficam sabendo sobre o acidente de Daniel e o rapaz é levado ao hospital. Irene, Antônio e todos da família correm até lá. E após um tempo em coma, o médico avisa que Daniel não resistiu.
Irene começa a chorar como jamais chorou em sua vida. E avança em Caio enquanto grita: "Isso é tudo culpa sua! É tudo culpa sua!" Antônio e Ademir tentam acalmar Irene, enquanto Caio chora por ter perdido o irmão. Momentos se passam, até que o velório de Daniel acontece, e o rapaz é enterrado. Quando chegam em casa, Irene encara Caio no fundo dos olhos e avisa: "Você vai pagar pelo que fez com meu filho. Eu vou me vingar de você. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida." Nervoso, Caio vai até seu quarto. Começa a chorar mais ainda e pede: "Me perdoa, meu irmão. De onde você estiver, me perdoa." De repente, o telefone de Caio apita que chegou uma mensagem. Ele olha para a tela e lê: "Eu não vou te perdoar, irmão." Caio toma um susto enorme, arregala os olhos e questiona: "Que brincadeira é essa? Alguém deve estar com o celular do Daniel." Furioso, Caio começa a procurar o telefone que era de seu irmão em todos os cantos. Angelina ajuda o rapaz, até que eles acham, e Caio destrói o telefone que era de Daniel, sem imaginar que nesse instante tem uma pessoa misteriosa o observando de longe. Momentos se passam, até que Marino chega na fazenda La Selva e pede para falar a sós com Caio. O filho mais velho de Antônio o recebe e pergunta: "Eu posso ajudar com alguma coisa, delegado?" Marino responde: "Caio, eu sei que você acabou de perder seu irmão. Eu lamento muito por isso. Sei que você tá sem condições de conversar. Mas eu preciso te falar uma coisa importante que eu descobri. É sobre a sua mãe." Caio diz: "Você pode me falar o que for, Marino. O que aconteceu? O que tem a minha mãe?" Marino responde: "Eu encontrei uma conta bancária no nome de Ágata, sua mãe. Nessa conta tem uma fortuna inestimável. É muito dinheiro mesmo. Se o seu pai vendesse tudo o que ele tem, não chegaria perto do que tem nessa conta da sua mãe." Irene aparece observando a conversa deles escondida. Impressionado, Caio diz: "Eu não sabia que a minha mãe tinha tanto dinheiro assim, delegado." Marino fala: "Te avisar que você não pode mexer nesse dinheiro, até a gente provar que a sua mãe não está mais viva. E que você é filho dela de fato." Caio continua em choque com tudo o que acabou de descobrir sobre sua mãe. E de repente, o celular apita que chegou mensagem outra vez. Caio olha para a tela e toma um susto maior ainda. Não é possível uma coisa dessas? Mensagem do Daniel? Mas como? Eu acabei de quebrar o telefone dele. Assustado, Caio abre a mensagem de seu irmão e lê: "Caio, você não me deu a chance de conhecer meu filho. Peço que você cuide do meu filho como se fosse seu. Case-se com a Graça e faça isso pelo seu irmão." Caio fica pasmo com tudo que leu. E enquanto isso, em outro canto, Irene aparece com o celular nas mãos, dando gargalhadas ao lado de Graça. Irene confere que não tem ninguém por perto e diz: "O Caio está prestes a ter um treco recebendo essas mensagens do Daniel." Graça pensa um pouco e diz: "Mas Irene, isso de se casar com o Caio, não sei se é algo bom. O que as pessoas iriam pensar de mim?" Irene diz: "Minha filha, acabei de ouvir o Marino dizendo que a mãe do Caio tem uma fortuna gigantesca, maior que a do Antônio até. O plano é esse. Você vai se casar com o Caio
e ficar viúva depois. Em choque, Graça questiona. Ficar viúva? Você tá querendo dizer que o Caio vai morrer depois do casamento? Irene abre um sorriso e responde. Fatalidades acontecem. De repente, Irene escuta um barulho. Corre para o lado de fora da casa e grita. Quem é que está aí? Eu vi! Tava me olhando pela janela. Quem está aí? Irene continua procurando, mas não encontra nada. Ela volta até Graça e fala. Eu tenho quase certeza de que vi uma mulher lá fora. Parecia que ela estava de olho na gente. Graça diz. Isso deve ser impressão sua, Irene. As duas continuam conversando. Até que momentos depois, Caio procura Graça para conversar e comenta sobre as mensagens que tem recebido. Eu não faço ideia de onde é que tá vindo essas mensagens, Graça. A moça comenta. Eu também não faço ideia. Mas não tenha medo. Daniel era bom. Seja o que for, será bom para você. Desculpa, nem me sinto bem falando assim. Caio, eu adorava o seu irmão. Caio diz. Eu estou de cabeça quente. Eu recebi mensagens do Daniel pelo celular. Continuo recebendo. Eu arrebentei o aparelho. Mesmo assim, continuam as mensagens. Como se alguém tivesse pegado o chip. Nas mensagens dizia pra eu me casar com você. E cuidar desse filho que você tá esperando. Afinal de contas, é o filho do meu irmão. Graça finge não saber de nada das mensagens. E diz... Caio, eu sou frágil. Minha gravidez é de risco. Desculpa me apoiar em você, mas é que é tão forte. Me sinto mais segura perto de você. Caio fala. Eu tenho um sentimento de culpa muito grande pelo que aconteceu. Eu quero que o meu irmão esteja feliz, de onde ele estiver. Graça arregala os olhos e pergunta. Isso quer dizer que... Caio responde. A mulher que eu amo não me quer mesmo. Então eu aceito me casar com você e cumprir os desejos do meu irmão. De repente, Caio percebe que tem alguém de olho neles e corre para ver quem é. Mas quando chega na parte de fora, não encontra ninguém. Não demora muito até que a data do casamento de Graça e Caio é marcada. Em outro canto, Irene comemora com Graça. Está dando tudo certo. Você vai pegar toda a fortuna do Caio. E depois vamos acabar com ele. Em outro canto, Aline sofre ao receber o convite do casamento de Caio. Eu não sabia que eu gostava tanto assim do Caio, meu Deus. Dias se passam, até que o momento do casamento chega. E diversas pessoas se reúnem. Irene continua comemorando junto com Graça. E antes de Caio subir ao altar, o telefone dele começa a tocar outra vez. Caio atende. E do outro lado da linha, o delegado fala. Caio, aqui é o Marino. Eu descobri uma coisa sobre a sua mãe. É muito, muito importante. Caio pergunta. O que é, Marino? Marino, Marino! Caio percebe que a bateria de seu celular acabou. E a cerimônia começa. Graça aparece vestida de noiva. E encontra o galã no altar. Não demora muito até que o juiz pergunta. Senhor Caio La Selva, aceita a mão de Graça como sua legítima esposa? De repente, antes que Caio pudesse responder, uma mulher invade o local e grita. Parem esse casamento agora mesmo! Todos tomam um susto enorme.
Antônio vê que é Agatha quem parou o casamento. E em choque diz: Meu Deus! Eu não posso acreditar em uma coisa dessas! Agatha! Agatha, meu amor! É você! Pasma! Irene treme de medo e fala: Isso não pode estar acontecendo! Deve ser um pesadelo! O pior pesadelo que já tive! Caio começa a chorar. Se aproxima dela e pergunta: Mãe? É a senhora mesmo, mãe? Também emocionada, Agatha responde: Sou eu, meu amor. Sou eu, meu filho. Depois eu te explico como estou viva. Agora preciso te contar que esse casamento é um golpe da Irene com a Graça. Todos entram mais em choque ainda. E Irene grita: É mentira! Essa Agatha não passa de uma mentirosa. Caio pergunta: Como assim golpe? Me explica isso direito, mãe. Agatha conta: A Irene estava usando o número do Daniel para te convencer a casar com a Graça. Depois do casamento, ela iria dar um fim em você para ficar com a sua herança. Esse filho que ela tá esperando nem é do Daniel. Marino chega ao local na mesma hora e fala: A Agatha tem razão. O filho que a Graça tá esperando é meu. Caio e Antônio encaram Irene com cara de nojo. Ela se desespera mais ainda. E Agatha diz: Eu precisei sumir, porque a Irene estava ameaçando acabar comigo. Ela queria o seu pai de qualquer jeito. Cheio de ódio, Antônio pega Irene pelos cabelos e a expulsa do local. Caio avisa a Graça que não terá casamento nenhum. E emocionado, abraça a Agatha enquanto fala: Isso tá parecendo um sonho. Minha mãe tá viva. Agatha diz: Meu filho tá tão lindo. Como senti sua falta. Eu sempre estive por perto, te observando de longe. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.